Fala pessoal, Daniel Imamura para mais uma aula de SEO. Na aula anterior a gente falou sobre como começar SEO. A gente viu os principais pilares, lá que a gente viu que tem o homepage, que a gente viu que tem o conteúdo, o link building e a gente viu que também a gente precisa saber escolher as palavras-chave corretas para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho de SEO. O que é essa tal de palavra-chave, caso você ainda não tenha entendido, e a gente vai nivelar o conhecimento aqui agora. Quando você entra no Google e digita, por exemplo, aqui, ó, tênis, Nike, corrida, isso aqui, esses três termos combinados, eles são uma palavra-chave. Então, uma palavra-chave pode ser um termo sozinho, dois, três, que nem está aqui na tela, quatro, cinco, uma frase completa. Uma palavra-chave é aquele conjunto de termos que alguém vai digitar nessa caixinha aqui do Google. E isso aí é a palavra-chave. E a gente tem que entender que, escolhendo as palavras-chave corretas, a gente vai ter um melhor desempenho para bater os nossos objetivos do SEO que a gente aprendeu na aula anterior, que pode ser mais vendas, mais pedidos de orçamento, ou pessoas que visitam o seu site e fazem bastante visualizações nas suas notícias, nos seus artigos de blog, por exemplo. Esses são alguns objetivos que a gente comentou que podem ser definidos aí para você que está começando o seu trabalho de SEO. Eu tenho minha colinha aqui do lado para não esquecer nenhum dos nossos pontos. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Daniel, entendi o que é essa tal de palavra-chave, mas como que eu faço isso? Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente precisa priorizar as nossas palavras-chave. Então, beleza, eu tenho algumas ideias de palavra-chave na minha cabeça, mas por onde que eu começo a fazer o trabalho? Então, a gente vai ter que priorizar. E quais são vamos dizer, os pontos de priorização que eu trago para você? O primeiro ponto deles é você entender se a palavra-chave que você está aí pensando em trabalhar, ela faz sentido para o negócio. Como assim, sentido para o negócio? Se você tem o nome do seu produto, o nome do seu serviço, a principal dúvida o problema que o seu produto ou serviço resolve, esse tipo de palavras, eles são muito bons se você conseguir ficar bem posicionado. Por quê? É direto e reto. Se a pessoa está falando lá, contratar encanador, e você é encanador, e você ficou em primeiro lugar para essa palavra, parabéns, você pegou uma palavra muito boa. Então, você tem que entender se a palavra que você está escolhendo, ela não tem só um alto volume de buscas, se ela faz total sentido aí para o seu negócio, se ela é específica, se ela é direta. E a gente vai ver num exemplo que eu tenho aqui, como que isso pode ficar mais fácil de entender. Aí depois, além de você ver se faz sentido para o seu negócio, é legal você verificar se tem volume de buscas. Por quê? Se você vai pegar uma palavra assim que você não tem muita certeza ainda se faz tanto sentido assim para o seu negócio, mas parece relevante. Então você vai pegar e, que nem a gente viu na outra aula, você vai entrar aqui no Ubersuggest, vai colocar a palavra-chave que você acha interessante trabalhar e vai ver quantas buscas ela tem. No meu exemplo aqui eu coloquei energia solar e vi que energia solar tem 135 mil buscas por mês, segundo a ferramenta aqui do Ubersuggest. Então, me parece uma palavra legal para trabalhar, caso seja desse ramo aqui. Então, você pode vir aqui e validar o volume de buscas. Aí você deve estar pensando, eu digitei a palavra-chave aqui do meu negócio, que faz total sentido, é o nome do meu produto, do seu serviço, ou aquilo que eu resolvo, só que ele tem um volume baixo, tem 10 buscas, 20 buscas, não importa. Se essa palavra ela é muito importante para o seu negócio, mesmo que não tenha tudo isso de volume de busca aqui, 135 mil buscas, não tem problema. Por quê? Se tem 50 pesquisas e dessas 50, 10 te pedirem orçamento e 2 fecharem contrato com você, já está excelente. Então, pensa que mesmo tendo um volume menor, faz sentido sim você trabalhar essas palavras. Depois, além do volume, o terceiro ponto que a gente tem que validar é a tendência. Por que eu falo da tendência? O trabalho de SEO é um trabalho de médio a longo prazo. Ou seja, você não vai começar a otimizar o seu site hoje para que amanhã ele esteja na primeira posição.
Esse é um trabalho que pode levar 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano ou mais para você conseguir chegar na primeira posição por uma palavra que é muito concorrida. Então você tem que ficar de olho na tendência, se esse termo que você está querendo trabalhar, com o passar do tempo, ele tem um volume crescente de pesquisas ou se ele está decaindo. No caso aqui de energia solar, eu peguei os últimos 5 anos no Brasil e eu vejo que nos últimos 5 anos o termo energia solar ele vem crescendo. Então faz total sentido para o meu projeto de SEO que eu continue trabalhando essa palavra pelos próximos anos, porque ela está em ascensão, ela está subindo. E é muito legal nessa ferramenta aqui que eu consigo ver não só se o volume de pesquisa vem crescendo com o passar do tempo, mas eu consigo ver as regiões que percentualmente mais pesquisam sobre o termo energia solar. Eu posso pensar em estratégias para criar conteúdos para essas regiões. Também consigo ver consultas relacionadas, assuntos relacionados que eu posso utilizar aqui para criar meus conteúdos ou novas ideias de palavra-chave. Então, a gente tem esses 3 pontos aqui para a gente pensar na hora de priorizar as nossas palavras. Se faz sentido para o meu negócio, se o volume de pesquisa é interessante ali, se tem algum volume, pode ser um dos indicadores para eu ir lá trabalhar essa palavra-chave, sem descartar a regra número 1. E também a tendência, né, que se eu vou demorar 1 ano ou de repente para ficar em primeiro lugar para aquela palavra, é interessante que essa palavra esteja, se não estiver em ascensão, que pelo menos ela esteja, vamos dizer, estável com algum volume de pesquisa mensal. Beleza, aí a próxima etapa aqui da nossa aula é entender o conceito de head tail e long tail. Eu até fiz um desenho, ó, super desenho aqui no meu PowerPoint, que é para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa questão de head tail e long tail. Uma head tail dentro do SEO é o quê? É uma palavra, normalmente, né, uma palavra-chave que é composta por um termo só e ele tem um alto volume de pesquisa. Por exemplo, a palavra tênis tem um monte de pesquisas, porém, ela é o quê? Uma palavra muito genérica. Quando a pessoa digita tênis, pode ser tênis lá, o esporte, pode ser o tênis Nike, pode ser um tênis Adidas, pode ser um tênis rosa para criança. Enfim, tem várias opções de que a palavra tênis representa. Então, é muito genérico, embora tenha um volume de pesquisas enorme, a gente tem que pensar bem se faz sentido realmente a gente investir aqui na head tail. Aí tem o que a gente fala que é mid tail, que é o que? Termos ali que já estão no meio do caminho, são meio intermediários. Por exemplo, tênis branco, opa, aqui já deu uma segmentada boa. Eu consigo saber que é o tênis de calçar, né, de colocar no pé, e aqui a pessoa que ainda da cor branca. Opa, aqui já melhorou bastante. Porém, eu ainda não sei se é masculino, feminino, se é de corrida, se é de basquete, se é para jogar futebol. Eu não sei ainda o que a pessoa quer. E aí depois, avançando, aqui no nosso exemplo, a long tail, ou seja, é uma palavra que ela é mais específica, provavelmente tem um volume de busca bem menor do que a head tail, só que ela é melhor para a gente, porque entrega mais informações do que o usuário, né, tá querendo ali, qual que é o interesse dele. Então aqui no meu exemplo, tênis branco Nike. Se eu vendo tênis de várias marcas, de várias cores, eu já consigo trazer a pessoa para a página correta quando ela pesquisar no Google. Ou seja, eu vou otimizar a minha página para essa palavra-chave, que é tênis branco Nike. E aí eu vou fazer toda aquela validação. Faz sentido para o meu negócio? Pô, se eu sou uma loja de tênis e vendo tênis da Nike e branco, com certeza faz sentido para o meu negócio. Ah, qual que é o volume de pesquisas para tênis branco Nike? Não pesquisei aqui, mas vamos chutar. Teve ali 10 mil buscas por mês. Legal, tem um volume interessante. E se eu olhar, de repente, a tendência está estável ou subindo, validei os 3 pontos para a seleção de uma boa palavra-chave. Então, é legal a gente entender esse conceito que quanto menor a palavra, vai indo para o head tail, tem um número maior de possíveis resultados e é muito genérico. Já o long tail, a gente tem coisas mais específicas, embora tenha um volume de pesquisa um pouco menor, mas é bom pra gente porque aqui também a concorrência acaba sendo um pouquinho menor do que aqui. Porque, por exemplo, aqui na head tail tênis, eu vou competir com
tênis esporte, tênis de várias marcas, cores, enfim, aqui é muito mais específico e é melhor pra gente. Beleza, aí então, agora que a gente já falou como priorizar e também da questão da long tail, a gente vai falar do nosso próximo item aqui da minha colinha. Vou virar a página aqui do meu caderninho e a gente vai falar sobre as ferramentas. Isso, legal, as ferramentas. Deixei várias ferramentas abertas aqui para a gente poder utilizar durante o nosso processo. De novo, eu vou colocar algumas ferramentas pagas e outras gratuitas, mas você vai conseguir fazer todo o processo aí tranquilamente. É só para você ter opções de poder escolher a melhor ferramenta para você. Uma ferramenta que eu gosto muito, muitas pessoas da área de SEO utilizam essa ferramenta, né, do marketing digital em geral, que é a SEMrush. Você colocando aqui, por exemplo, o seu site, né? Peguei aqui um dos nossos clientes, que é o Portal Solar, e mandei pesquisar. E ele vai trazer várias informações, no nosso caso aqui, que é mais interessante, sobre o tráfego de pesquisa orgânica. Se eu descer um pouquinho mais aqui a ferramenta, eu vou ver as principais palavras-chave orgânicas. No caso do Portal Solar, ele posiciona para mais de 31.967 palavras-chave. Isso foi o que a ferramenta aqui encontrou e registrou. Então eu posso vir aqui nesse relatório mais completo e ver quais são as palavras que ele posicionou. A gente vê ali que tem energia solar, foi dali que eu peguei o nosso exemplo que eu estou usando aqui nessa aula. Eu vou conseguir ver exatamente quais são os termos que esta ferramenta pegou e qual que é o volume de pesquisas que a ferramenta está trazendo aqui. Então, aqui tem todos aqueles 31 mil termos que a ferramenta encontrou. E aqui, ó, o energia solar. Ele está em primeiro lugar, tem um volume de 110 mil. Ele está estimando que o tráfego é de 51,7. Se você viu a aula anterior, lembra que quem fica em primeiro lugar recebe, numa média, 33% dos cliques. A gente está aqui vendo que está quase batendo ali uns 50% segundo a estimativa. E por que isso acontece? Beleza, são estimativas. Não leve esse número a ferro e fogo caso você não veja 51.700 visitas ali dentro do Google Analytics. É uma estimativa. Porém, ela pode variar um pouquinho, sim, de acordo com o mercado. Tem mercados que o pessoal só quer clicar na primeira posição, então pode ter um alto CTR, que é a taxa de clique ali na primeira posição. Ou pode ser que seja mais distribuído e as outras posições também tenham chance de receber esse clique. Então, fechado o parênteses ali, aqui a gente consegue ver então várias ideias de palavra-chave que o site já posiciona, então isso é legal. Você pode pegar uma palavra, simulador de financiamento, ele está na posição 46, e tem 74 mil buscas, e vamos supor que faça total sentido para o seu projeto. Você vai lá, marca essa palavra, anota aí no seu Excel, no seu caderninho. A gente vai ver ferramentas para acompanhar isso, mas vai jogando no Excel. Um Excel é uma ótima ferramenta para você ir registrando esse tipo de informação. Já guarda qual que é o posicionamento atual quando você começou a trabalhar essa palavra, e daqui, 2 meses você volta aqui para checar como que está esse posicionamento e ver se o seu trabalho de SEO colaborou. Se você saiu da posição aqui do nosso exemplo 46 para 10º primeiro, quem sabe? Então, você vai conseguir saber se teve uma evolução dessa palavra-chave que você selecionou. Outra informação importante: as ferramentas, elas têm métodos diferentes para estimar esse volume de pesquisa. Então, pode ser que quando você comparar o dado do Ubersuggest com o dado aqui do SEMrush, a gente vai ver que tem diferença. Lá no Ubersuggest a gente viu 135 mil o volume para energia solar. Já aqui na SEMrush a gente vê 110 mil. E tá tudo certo. É uma estimativa de ferramentas diferentes, empresas diferentes, outros tipos de algoritmos e programações. Então, isso sempre é uma estimativa, mas a gente vê que, beleza, para uma estimativa nessa casa aí, de 100 e poucas mil visitas, tá ok, a gente sabe que é um volume alto, e é isso que é o mais importante da gente estar sabendo ali. Então, nessa ferramenta aqui, esse é o primeiro ponto para eu te mostrar, porque uma estratégia, uma sacada boa para SEO, para você escolher as palavras-chave. Se você já tem termos que estão na 10ª posição, ou de repente entre 11º e 20º, que é a segunda página de resultados do Google, trabalha também
esses termos com uma certa prioridade. Por quê? Você já está ali nas primeiras páginas de resultado do Google, então, de repente, para você subir está relativamente fácil. Se você fizer um trabalho de melhorar o homepage, o conteúdo e o link building dessas páginas, pode ser que rapidamente você chegue nas primeiras posições, porque você já está ali perto, você já está entre as últimas posições da primeira página ou a segunda página de resultados, e isso pode acelerar os seus resultados de SEO, então fica a dica aí. A próxima ferramenta que eu vou mostrar aqui na tela é o Google Search Console. Essa aqui é uma ferramenta do próprio Google, que você pode configurar aí no seu site. Joga aí no Google Search Console, ele vai te dar todas as orientações para você configurar isso aí no seu site. Eu vou comparar assim bem leigamente, que é como se fosse uma espécie do Google Analytics, só que aqui a gente vai ver a saúde do seu site em vários critérios. Esse relatório aqui que eu estou mostrando é o relatório de desempenho dos resultados de pesquisa do site lá do Portal Solar. E aqui para baixo, o que é o legal que ele vai me trazer? Ele vai me trazer as palavras-chave também que o Portal Solar já está posicionando, e ele vai mostrar quantos cliques teve nesse período que a gente está vendo, quantas impressões. Não vão estar todas as palavras que a gente viu aqui no SEMrush, porque essa ferramenta limita aqui até 1000 palavras, então ele vai trazer algumas palavras, e normalmente os dados aqui não são completos, justamente para que a gente não consiga desvendar o algoritmo do Google. Mas a gente já tem mais algumas ideias de palavra-chave que o nosso site já posiciona, e se eu vier aqui marcar, por exemplo, a posição média, eu vou ver também qual que é a posição, ó, se a gente pegar a energia solar. Segunda ferramenta aqui, ela está variando entre primeiro e quinto, dependendo da pessoa que faz a pesquisa, porque tem a região, a forma que a pessoa está pesquisando, se ela está logada ou não. Então, numa média, nos últimos 3 meses, essa palavra-chave tem aparecido de primeiro a quinto lugar aqui, para dar essa média de 4,6 mais ou menos. Estou fazendo a conta aqui sem muita precisão, mas é mais ou menos isso. De primeiro a quinto, essa palavra aqui, em média, deve estar aparecendo. Mas a gente viu ali que, na verdade, ela está em primeiro lugar se a gente pesquisar energia solar lá no Google. E aí, de novo, você vai coletando essas palavras-chave aqui e você vai armazenando elas para você poder fazer o quê? Identificar qual que é, para essa palavra-chave aqui, a página que eu desejo posicionar. Uma forma de você escolher as melhores páginas aí que já tem recebido mais cliques é você clicar nessa abinha aqui das páginas, e você vai ver várias páginas que você pode receber aqui visita, né? Que você está recebendo os cliques, a posição. E aí você consegue até fazer uma correlação, da energia solar, quanto custa, não sei o que, e ir cruzando lá com as palavras-chave. Só que isso aqui é um trabalho muito chato, muito difícil de você ficar fazendo isso manualmente, ainda mais quando você tem um site muito grande. Por exemplo, o Portal Solar, a gente acompanha algumas milhares de palavras-chave todos os meses para ver se está tudo certo. Então, eu vou ensinar um macetezinho que é bacana para você usar o quê? Lá no seu Google Drive, você vai abrir uma planilha nova, e aqui na parte de complementos, instala isso aqui, ó. Você vem aqui em instalar complementos, procura Search Analytics for Sheets. Aí você clica aqui, depois que você instalar, em Open Sidebar, e vai abrir isso aqui. Aí ele vai pedir para você configurar, para você colocar os seus dados de acesso lá do seu Google Search Console. Você configura aqui bonitinho, você escolhe qual que é o site, no caso aqui a gente vai pegar o Portal Solar. Eu deixo o período máximo aqui que a ferramenta já me traz. Nesse campo aqui de Group By, eu coloco o quê? Query e Page. Por quê? Isso aqui é a pesquisa que foi realizada e a página, que é exatamente o dado que a gente estava vendo ali no Search Console. E o que ele vai fazer? Ele vai cruzar essas duas informações para mim. Eu vou dar aqui um Request Data e ele vai puxar todas essas informações para mim. E lembra que eu falei que lá no Google Search Console havia uma limitação de cerca de 1000 palavras? Aqui com essa ferramenta a gente consegue trazer até 5.000 palavras-chave na hora que ele exportar esses dados. Ele demora um pouquinho para gerar, mas daqui a pouco a gente vai ver que ele gerou aqui mais uma aba com essas informações, onde eu vou poder ver bonitinho qual que foi a palavra-chave,
a página que estava posicionando naquele momento para aquela pesquisa e ver quantidade de impressões, o CTR, vou conseguir ver posição média. Então isso vai já ser uma ótima lista de palavras-chave para eu começar ali como pontapé inicial. Por quê? São, de novo, termos que o meu site já posiciona. Então, vou deixar aqui processando e a gente já volta aqui depois que carregar os dados. Voltando então, a do Portal Solar estava demorando muito, eu puxei de um outro site que tem menos acesso, que é o caso aqui do site da Costura Digital, comparado com o Portal Solar, tem muito menos visitas, foi bem mais rápido de carregar os dados. Então a gente vê aqui quais são as palavras-chave e quais são as páginas que posicionam para essas respectivas palavras-chave. E aqui eu consigo ver, já cruzado, os dados de cliques, impressões, né? Quantas vezes apareceu lá no Google, quantas vezes as pessoas clicaram no meu link, qual que é o CTR, ou seja, a taxa de cliques no meu link e qual que é a posição média que eu apareço. Então, ficou mais fácil aqui de eu puxar esses dados. O exemplo é o mesmo, é só você fazer aí para o seu site, para o site dos seus clientes. Você vai ver todas essas informações e poder já escolher aquelas que fazem mais sentido para você. Você vai ver aquelas que tem um volume de impressões legal, de repente, uma posição média que já está relevante. Aí você vai lá, seleciona ela, marca aí para você colocar na sua listinha de palavras-chave para você poder trabalhar. Uma outra forma da gente encontrar ideias de palavra-chave, principalmente se você vai criar conteúdo aí para um blog, alguma coisa nesse sentido, é usar a ferramenta Answer the Public, que ela faz o quê? Você vai colocar aqui o seu idioma, você vai colocar a palavra-chave principal ali que você quer escrever algum tema sobre, né, algum artigo sobre o assunto, tudo mais, você vai dar um Get Questions. Aqui você vai ter uma relação de várias palavras-chave que as pessoas provavelmente digitam aí nos buscadores. E ele traz esse modo visual aqui bacaninha para a gente ver aqui, ó. Energia solar. Aí se a gente pegar o porquê, virar a cabeça aqui, ó. Por que energia solar é cara? Por que energia solar é sustentável? Tem várias ideias para você criar aqui dentro dessa ferramenta, para você criar artigos aí para o seu blog, por exemplo. E tudo isso aqui você pode validar se tem sentido para o seu negócio, se tem um volume de buscas interessante e se a tendência dessas palavras aqui está em alta. Depois aqui, ó, qual a importância da energia solar? Pode ser o tema de um artigo, de uma página no seu site. Energia solar São João do Piauí. Olha aí, tem um local aqui. Energia solar São Luís. Aqui pegou bem locais. Aqui, como fazer energia solar caseiro? Como montar energia solar? São coisas que de repente você pode responder. Isso aqui, inclusive, podem virar ideias para vídeo, caso você tenha um canal aí no YouTube e tudo mais. Então, ó, essa ferramenta aqui riquíssima para a gente conseguir validar se a gente está fazendo uma boa cobertura de termos. Aí tem várias outras palavras que você pode vir rolando aqui na página, ó, tipo perto, próximo, com, tipo, ó. Energia solar tipo. Será que existem tipos de energia solar diferentes? Olha aí, já é um tema polêmico aí para você colocar e ver se tem volume de pesquisa. Aqui, ó, energia solar, como foi criada? Olha que bacana. Tudo isso aqui pode virar um artigo aí no seu blog que vai trazer visitas. Aí você continua, ó, comparações, ó, versus energia solar versus fotovoltaica, energia solar versus eólica, olha só, um comparativo. Então, tem várias ideias de palavra-chave. E para facilitar, também tem aqui em ordem alfabética todas as palavras-chave aí que você pode tá querendo. Tem uma outra ferramenta que eu acabei de lembrar, que eu nem tinha colocado aqui na minha colinha, que ela faz algo similar a isso aqui, que você pode fazer com base até no próprio Google. Quando a gente digita uma palavra aqui no Google, a gente vê que ele sugere vários termos relacionados. Se você pode vir aqui, por exemplo, tênis com a letra A, aí tem Adidas feminino, All Star, aí depois tênis com a letra B, branco feminino, branco, bar, Balenciaga, Buffalo, Beira Rio, tem um monte, a basquete. Você pode vir fazendo isso aqui, letrinha por letrinha, você vai selecionar algumas centenas de palavras que são variações aí do seu da sua palavra-chave principal. Mas tem uma ferramenta que se chama keywordtool.io, que se a gente entrar nela aqui, a gente vai ver que ela faz justamente esse trabalho pra gente. Então se a gente colocar aqui, vamos pegar energia solar, que é o termo que a gente está usando,
ver se está para português Brasil, e você vai dar um pesquisar. E ele vai fazer o quê? Ele vai trazer todas as palavras relacionadas de energia solar com a letra A, B, C, D, e fica muito mais fácil. Ó, tem várias palavras aqui para você poder escolher qual que faz sentido aí para o seu negócio. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nas que faz sentido para você. Você vem marcando, acho que a ferramenta está carregando aqui ainda os dados. Você vai selecionando quais são as palavras-chave que são relevantes para você. E depois você pode vir aqui e fazer o download. Tem um botãozinho de download aqui, ó, para você exportar. Você pode exportar para o Excel, um CSV ou para a área de transferência mesmo, só os termos que você achou relevante você armazenar aí. Porque, de novo, você vai verificar aqueles pontos para ver se ela é relevante para o seu negócio e vai verificar o posicionamento que essa palavra-chave está hoje e registrar na sua planilhinha. E aí você vai ver, putz, quando eu comecei a trabalhar essa palavra, ela estava em determinada posição e depois ela subiu. Mas claro, tem uma ferramenta que facilita isso pra gente, porque, de novo, ficar trabalhando isso com centenas de palavras-chave dá um trabalho danado só para você atualizar o posicionamento. Então, ao invés de você ir lá numa aba anônima, que é o recomendável, e fazer a pesquisa e descobrir em qual posição a palavra-chave está, você pode, usar o SEMrush, é uma alternativa para você ver como que está o posicionamento, mas existe uma outra ferramenta que eu deixei aberta aqui, que ela chama SERP Robot, que você vai poder cadastrar as palavras-chave que você vem trabalhando e aí diariamente, ali mais ou menos, vamos colocar aqui diariamente, ele vai fazer a checagem aqui. Eu falei talvez diariamente porque dependendo da quantidade de palavras-chave que você tem aqui, pode ser que você vai precisar do plano pago, que aí ele acelera um pouco mais o processo de atualização, mas se você tiver pouquinhas palavras-chave, quase que diariamente aí, eu acredito que ele vai estar fazendo essa checagem. E aí você vai ver qual que é o posicionamento que você está agora, qual que foi o melhor, o volume que essa ferramenta indica, quando que foi atualizada essa palavra-chave e também você consegue ver qual que é a palavra-chave que está posicionando para esse termo. E aí você tem um histórico aqui que fica salvo numa ferramenta. Então é muito bacana você criar o seu cadastro aqui nessa ferramenta que é o SERP Robot, gratuito para você se cadastrar, e aí você pode vir cadastrando o seu site e as suas palavras-chave e ele vai fazer todo esse acompanhamento. E aí, claro, no cadastro você vai informar qual que é o seu site, qual que é o Google, né, do mundo aí que você deseja. Aqui, ó, a frequência que está configurada aqui a cada 3 dias para essa nossa conta aqui. E aí você vai ter todo um histórico para saber como que está a sua palavra-chave. E você pode ver até, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e abrir. Você vai ver a SERP toda, né, que a SERP é a sigla de Search Engine Result Page, ou seja, a página de resultados do Google. E você vai ver quais são os 10 primeiros resultados. A gente vê aqui que o Portal Solar está em primeiro lugar e aqui fica um gráfico de como que foi a variação da palavra-chave nos últimos dias. Então fica bem bacana aí da gente ver o histórico, e aí você pode até mostrar para o seu cliente, por exemplo, o seu resultado do seu trabalho de SEO. Então esse é o processo que a gente usa normalmente para fazer a pesquisa de palavras-chave, né? Que eu recomendo que você faça aí. Então vai lá, valida quais são as palavras que fazem sentido para o seu negócio, usa todas essas ferramentas que eu te trouxe, usa o Ubersuggest para validar volume, usa o Google Trends para você poder ver se a tendência dessa palavra é aumentar nos próximos anos, ou se no mínimo ela está estável. Utiliza também a SEMrush para ter algumas ideias de palavra-chave. Dá para você testar gratuito por alguns dias, então aproveita para criar sua conta e já usar bastante ela. É porque ela é uma ferramenta paga, mas se você não quiser pagar ou utilizar ela, você tem a opção de usar o Google Search Console, que ele mesmo vai te fornecer essas informações. Recomendo que você faça o download das palavras aqui para o Google Search Console. Até agora ele não carregou, mas está aqui o exemplo que eu usei com o site da consultoria digital. Tem todas as palavras-chave, as URLs e as informações da ferramenta. Se você quiser mais ideias de palavra-chave, pode usar aqui a ferramenta Answer the Public, que vai te trazer uma infinidade de palavras e temas para você escrever aí no seu site, no seu blog. E para também
complementar, você pode pegar aqui a ferramenta keywordtool.io, que vai te trazer todas aquelas variações e sugestões que o Google traz ali na caixinha de pesquisa dele, porque são os termos que já tem uma quantidade de buscas muito relevante. E aí, conforme você vai armazenando isso, né, você pode colocar isso para controlar numa planilha do Excel e fazer isso manualmente, porém eu recomendo que você use, por exemplo, a ferramenta SERP Robot, que ela é gratuita. Você pode cadastrar aqui as suas palavras-chave para que vá acompanhando o posicionamento do seu site e você vai ter todo um histórico. E se precisar, depois você paga aí um plano que é baratinho, são acho que $5 por mês, para você ter todos esses recursos disponíveis aí para você. E aí, nas próximas aulas, o que a gente vai ver então? A gente vai ver como que a gente coloca essas palavras-chave dentro do meu homepage, dentro do meu conteúdo e do link building. Mas isso aí já vai ficar de tema para a próxima aula. Espero que você tenha gostado aqui dessa aula sobre como pesquisar palavras-chave. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado a SEO, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações das próximas aulas quando elas saírem, que vai ser toda quinta-feira às 9h15 da manhã. E eu vou deixar mais alguns vídeos aí na tela para você poder continuar estudando mais sobre o universo do SEO. E eu te vejo na próxima aula. Até lá!